Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Meu nome é Jorge e esse é o canal Word in Code. Eu quero começar esse vídeo primeiramente agradecendo as várias mensagens que recebi aí pelo WhatsApp, Telegram, de alguns conhecidos, né, na área de programação, algumas pessoas que me apoiaram desde o início, me incentivaram, na verdade, a iniciar o canal dentro do foco de programação, né, pessoal que sabe que eu já estou na área aí há mais de 30 anos, né, como eu falei no primeiro vídeo para vocês, no vídeo onde eu expliquei os motivos, as ideias, né, desse canal. E então eu quero agradecer aí a todos que mandaram essa mensagem, obrigado a todos, a cada um de vocês. O apoio de vocês com certeza faz a diferença, porque foi uma jornada ali bastante interessante, né? Desde o início, quando comecei a receber ideias de criar um canal, pegue todo esse teu conhecimento que você tem, tantos anos, e compartilhe com as pessoas. Foi bastante difícil, porque apesar de ser um cara da tecnologia e tudo, eu nunca tive muita... eu me afastei do mundo da internet, especificamente nos últimos anos. Quando eu digo me afastei, saí, né, da frente das câmeras e tal, por motivos pessoais, e não tinha a menor intenção, na verdade, de voltar, devido a algumas situações pessoais que ocorreram na minha vida que me fizeram tomar essa decisão. Claro, consumo conteúdos, mas para uso próprio e tal, mas não me expondo. E depois de bastante isso, eu estou falando de mais de um ano, pessoal falando, Jorge, eu acho que você tem um conhecimento que é muito importante, é rico, eu acho que é legal você compartilhar as pessoas. Nós estamos hoje num processo de necessidade, pessoas estão querendo vir para o mundo da programação, tem muitas dúvidas, e conhecimentos que você tem pode ajudar essas pessoas, né, toda a carreira que você tem pode ajudar as pessoas. Então, agradeço imensamente a cada um de vocês que mandaram as mensagens, porque elas ajudam, fortalecem, para que a gente possa enfrentar os desafios que vão vir para frente aí, dentro do canal especificamente. Mas, hoje eu quero fazer o primeiro vídeo do canal abordando um tema bastante importante. Fiquei pensando qual seria o primeiro tema, né, dentro daquela grade que eu falei no primeiro vídeo, que seria a grade de conteúdos que eu pretendo seguir com vocês, para ajudar, para compartilhar, e também para eu também absorver conteúdos novos, né? Porque no mundo da programação, pessoal, ninguém sabe tudo. Principalmente hoje em dia, onde tudo evolui muito rápido, surgem novas tecnologias, novas linguagens, todos os dias um framework novo, e muitas vezes o programador fica até meio doido, assim, sem saber para que lado ir, né? Mas aquele que está começando, que quer iniciar na sua carreira hoje, a primeira pergunta, a primeira coisa que ele se depara, né, quando ele vai tomar essa decisão é: por onde eu começo? Né? Front-end ou back-end? E aí eu gostaria de fazer uma explanação aqui, antes mesmo de abordar os temas especificamente, quero fazer uma explanação sobre a minha jornada dentro desse processo. Como eu falei inicialmente, eu comecei em 1991 na programação. São mais de 30 anos. Só que quando eu comecei lá atrás, pessoal, era outro nível, né? Nós tínhamos um outro mundo de informática. Né? Depois eu quero ver se eu até coloco aqui durante a edição do vídeo algumas imagens para vocês verem do que eu estou falando. Onde você tinha lá um computador, para vocês terem ideia, o primeiro computador que eu sentei para fazer uma programação nele, não existia... hoje você tem pendrive, você unidades flash e tudo mais, né? Mas lá no começo você tinha um disquete, né? Que era a unidade que fazia as gravações dentro do computador, ok? Para você ter a memória ali. E o disquete ele era à parte, para vocês terem uma ideia. Né? Você tinha o monitor, o gabinete, e você tinha o disquete do lado, para vocês terem ideia. Ele é tão grande que ele era um compartimento grande. Tela escura, letras verdes, aquela coisa que você vê de Matrix, assim, né? E foi aí que eu comecei, com Visual Basic. E aí a sequência foi acontecendo. Eu não exerci a função de programador a minha vida toda, tá? Durante a carreira, é claro, eu tive algumas lacunas ali onde eu fui empresário, né? Tive meus próprios negócios e outras áreas, gerenciei equipes e tudo mais. Então eu não sentei e programei a vida toda. Também exerci outras funções, mas sempre dentro do mundo da tecnologia, né? Eu sempre me coloquei mais dentro da tecnologia. E dentro desse contexto, quando a gente programava lá, então a gente programava mais para desktop. Não existia ainda, claro, você tem a internet, o advento da internet vindo no meio do caminho, porém
ela levou um bom tempo para que ela se torne, para que a gente que programava em desktop começasse a migrar para o processo de internet. Então, durante essa época, e mesmo quando a internet chega e a gente começa a programar, uma empresa, existiam alguns grupos de empresas, mas vamos dizer assim, tinha as grandes empresas e as pequenas e médias empresas. As grandes empresas são aquelas que são muito mais departamentizadas, né? Vamos dizer assim. Ou seja, tem vários departamentos, então você consegue contratar uma equipe muito maior de programadores, se for uma fábrica de software, né, e tal, e você contrata vários programadores para que eles atuem cada um dentro de uma frente, desde o engenheiro de software, o DBA, enfim, cada um da sua área para poder fazer. Mas essas grandes empresas, elas são a minoria. A maioria vai ser médio e pequena empresa. E aí, normalmente, não são necessariamente empresas somente de fábrica de software, somente de programação. Às vezes, elas são empresas que atuam em outras áreas também precisam de uma pequena equipe, às vezes duas, três pessoas da área de TI, que se chama, né, para compor a equipe deles ali. E entre essa área de TI, nós falamos também o programador. Então, você como programador, você não tinha necessidade só de saber programar, você tinha que saber lidar com hardware, você tinha que saber lidar com as impressoras, com o cabeamento da rede, de alguma coisa de servidor, você tinha que meio que saber de tudo. E, a não ser, como eu falei, que você fosse trabalhar numa grande empresa, você necessitava, obrigatoriamente, para pequenas e médias empresas, onde era a maior parte das contratações, você necessitava saber um pouco de tudo, porque essa empresa ela não tinha capital, né, para poder ter um departamento, vou contratar só um programador, ou só um cara de infraestrutura, ou só um cara de servidor. E não só ela não tinha capital, não tinha necessidade disso, porque essa pessoa ficaria ociosa. Ou a outra opção seria ela contratar uma empresa terceirizada que daria suporte para ela nessas áreas. Tá? Então você, como profissional, e mesmo numa empresa terceirizada, se você fosse trabalhar com uma terceirizada que presta serviço, você também teria que ter esses conhecimentos, porque essa terceirizada precisava que aquela pessoa que trabalhava com ela tivesse essas habilidades para que ele pudesse atender em várias frentes. Então você, como profissional, você não podia ser só programador, você tinha que entender de várias outras frentes. Sendo assim, você não se tornava basicamente um especialista, né? Que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Né? Você ser especialista em uma área específica, ou eu sou especialista em banco de dados, ou em servidores, ou como programador, numa linguagem específica, você acabava sendo o cara que batia em tudo quanto é lado, você vai para todo quanto é frente, porque senão você acabava não se encaixando no mercado como um todo, ok? Então essa é só para contextualizar para vocês que quando eu comecei lá atrás, fora que naquela época estudar era muito mais difícil do que hoje. Claro, nós pegamos cada momento da história, você vai ter um nível de dificuldade, né, um ponto de dificuldade que vai avaliar. Claro, algumas pessoas podem olhar hoje e falar, mas hoje também é difícil. Claro, dentro do momento que nós vivemos hoje, com o crescimento rápido das tecnologias e tudo mais, a evolução, isso também é um fator que atrapalha. Que atrapalha não, mas que torna um pouco mais difícil. Contudo, não impossível, porque lá quando eu comecei, o que eram nossas fontes de estudo? Livros. Não existia internet, não existiam os vídeos para a gente comprar. Né? Então você tinha os livros. Né? A Bíblia do Delphi, a Bíblia do ASP, a Bíblia do ActionScript, ou seja, você tinha os livros grossos que você ia ler, até tem alguns ali atrás, onde você ia ler e iria tirar suas fontes de dúvida. Posteriormente, né, for evoluindo, aí vinham as revistas com CDs, aí já temos o CD, mídias, né, para você pôr ali no CD-ROM, DVD depois, para você assistir, mas no começo era assim, ok? Hoje não, hoje o que você tem? Você entra numa internet, no canal do YouTube, você vai conseguir ali, fazendo uma pesquisa rápida sobre determinado assunto, você vai conseguir vídeos muito bons, gratuitos, que vão te explicar, te dar o caminho, ok? Essa contextualização é só para vocês entenderem como que funcionava o mercado lá atrás. Então você não tinha essa divisão de front-end e back-end. Né? Não dessa forma. Você tinha a figura, por exemplo, de um webmaster, que era o cara o cara de TI, né? Até muita gente, até hoje ainda tem essa visão, gente. O cara de TI, quem é o carinha de TI? Eles colocam a TI
que o cara que trabalha ali como programador, por exemplo, hoje em dia, que é o cara de TI, ele é o cara que faz tudo, e não é, ok? O programador, ele é um cara especializado em programar, em sentar, codificar, transformar uma ideia que alguém tem ou em um programa desktop ou em um programa web, um software web, ok? Esse é o programador. Ele não é o cara de infraestrutura, ele não é o cara de lidar com impressora, ele não é o cara, não é o cara que vai mexer no teu celular e arrumar teu celular, que muita gente é isso, né? E como um colega de trabalho falou que, né, exemplificou que a pessoa trouxe o rádio dele para arrumar, falando para ele se ele podia arrumar o rádio, né? Mas ele não é de eletrônica, ele é um programador, tá? Mas isso é um equívoco que ocorre muito. As pessoas pegam a TI como área de tecnologia e englobam tudo, ok? Dito isso, vamos lá. Front-end ou back-end? Quando a gente fala em front-end hoje, o que é? Para você que está começando agora, ou para você que está no vídeo, que é o de paraquedas, que de repente está tentando... Fala, o que esse louco está falando? Vamos lá. O que é um front-end e um back-end? De uma forma bem simples. Imagine, né, um engenheiro civil. O que é um engenheiro civil? Aquele que projeta prédios, casas, desenha plantas, calcula, faz o cálculo estrutural, de quanto cimento, quanto ferro, quanta pedra, areia, enfim, faz todo o cálculo para para construir um prédio, uma casa, uma ponte, enfim. Esse é o engenheiro civil. Só que o engenheiro civil não trabalha sozinho, né? Ele tem uma equipe e tal, mas ele tem um cara específico que se chama arquiteto, tá? E aí eu peço desculpas, tá, aos profissionais da área, porque eu estou fazendo um exemplo bem singelo aqui. É óbvio que tudo isso tem muito mais pessoas envolvidas, profissionais, mas é para que as pessoas possam compreender. Então você tem de um lado o engenheiro e você tem do lado o arquiteto. O que o arquiteto representa, né? O arquiteto é aquele cara, por exemplo, quando você vai lá, porque eu quero ver um apartamento decorado, é o arquiteto que botou o dedo lá, ele que viu a cor da tinta que ficaria legal, ele que viu como que os ambientes deveriam se comunicar de uma forma mais harmônica, ele que viu se o quadro fica bom ali junto com o decorador, óbvio, né? O arquiteto decorador, ele que viu, enfim, o vaso, aquelas coisas todas, né? Ou seja, deixou o ambiente vendável, deixou bonito aos olhos, né? Que a pessoa chega ali e olha e fala, eu quero para mim. Isso é o arquiteto que faz. Do outro lado você tem o engenheiro, que sabe onde é que passa o cano, onde é que tem que passar o fio de luz, qual o peso que aquela parede deve aguentar, aquele piso vai aguentar, ou seja, ele faz todo o cálculo. De uma forma geral, tudo que o engenheiro faz não se enxerga basicamente, mas é muito importante porque ele precisa daquilo ali, é o que faz com que aquela construção possa dizer assim, qual o tempo que isso aqui vai viver, né? Vamos dizer assim, qual a durabilidade dessa construção, o quanto de peso eu posso colocar nessa construção, essa ponte pode passar que peso, né? Aguenta que força da natureza, enfim. E do outro lado você tem a beleza do arquiteto, que sem a beleza você não vende, né? Porque quando as pessoas chegam para ver um apartamento, tanto o apartamento decorado existe para isso, para que ele fique bonito aos olhos, para que a pessoa olhe e sinta-se dentro, imagine como vai ser. Dentro dessa ideia, trazendo para a programação, o engenheiro é o back-end e o arquiteto é o front-end. De uma forma bem singela, tá ok, gente? Para ficar simples de você que de repente não conhece a área, não faz ideia de como poderia entender, é isso. Então, aí vem a pergunta, né? Poxa, eu devo começar por front-end ou back-end? Primeiro, você tem que se entender, se conhecer como pessoa, ver o que você gosta mais, em que área, em que ponto você se enquadra melhor. Você é um cara mais de criação, vamos dizer assim, você gosta de criar, você gosta de inovar, gosta dessas coisas, então já de cara eu diria que você tem um perfil mais para front-end. Não, eu não sou um cara de criação, não gosto de ficar bolando muitas ideias e tal, eu gosto mais de cálculos, eu gosto de contas, eu gosto de botar no papel e tal, eu gosto de números, enfim. Então, teoricamente, você é mais voltado, eu estou falando isso psicologicamente, tá, gente? Você é mais voltado para back-end. Isso de uma forma singela. É claro que só o dia a dia vai demonstrar isso para você, quando você sentar para programar e que vai dizer. Porém, existe mais algumas nuances. Se você for para o lado do front-end hoje, alguns anos atrás, você dividia front-end e back-end, ou seja, o front-end vai lidar com o quê? HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, que são frameworks para CSS,
coisas nesse gênero. O back-end vai lidar com o quê? Com linguagens mais de servidor, como o quê? PHP, C Sharp, C++, Python, ou seja, linguagens que vão trabalhar mais em lado servidor e não front onde o cliente vai ver, tá ok? E aí vem um detalhe que tem que ficar muito claro. Quando você fala em front-end, hoje especificamente, a gente já divide o front-end em duas áreas, que é o front engineer e o front designer. O front engineer já é quase que pode-se dizer um back-end do front-end, porque ele também acaba trabalhando em aplicações muitas vezes que não vão surtir um efeito tão grande no front, propriamente, naquilo que o cliente vê. Tá? Ele vai ter um Node.js, por exemplo, rodando por trás que vai lidar ali com servidores, vai montar uma API via servidores e tudo mais, ou seja, algo que o cliente só vai ver a entrega disso, mas ele não vai ver beleza nisso, não vai ver interações diretamente nisso. Tá? Já o front designer não, ele vai precisar entender de UI, UX, né, que é User Experience ou User Interface, que é a experiência que o usuário tem com aquela aplicação, né, como ele interage com aquela aplicação. Isso é o front designer que vai fazer, é o cara que vai dar beleza. Eu digo para vocês, um não vive sem o outro. Um é melhor que o outro? Não, os dois precisam coexistir. Porque não adianta de nada eu como back-end, por exemplo, que sou um programador mais voltado a back-end, tá? Mas não adianta de nada eu fazer tudo o que eu posso fazer no back-end de estrutura, de cálculos, entregar uma API, por exemplo, muito funcional para o front, para o cliente, se a hora que o cliente for trabalhar nisso, ele tiver dificuldade de trabalhar, ou pior, se quando ele for apresentar para o cliente dele, no caso, ele não conseguir vender isso porque não só não é bonito, como não é utilizável, né? Que tem duas palavrinhas muito importantes para o front-end, que é usabilidade e navegabilidade. O cliente tem que navegar facilmente e usar facilmente a aplicação. Isso quem cuida é o front-end, junto, claro, com outras pessoas envolvidas, que nós não vamos abordar aqui porque não vem o caso. Quando você vai desenvolver uma aplicação, você envolve um grupo de pessoas, cada um com uma cabeça pensante para que aquilo funcione correto, ok? Então, a determinação se você deve escolher front-end ou back-end vai depender, primeiro, como eu falei, do seu perfil como pessoa. Se você é uma pessoa mais de criação, eu diria, vá para o lado do front-end. Se você é uma pessoa mais de cálculos, vá para o lado do back-end. Uma vez escolhido determinado, hoje especificamente eu digo para você, escolha uma linguagem, né? Se você vai para o front, você vai ser obrigado a aprender HTML, CSS, JavaScript. No mínimo esses três não tem escape, você precisa conhecer. Tá? Existem hoje frameworks que ajudam muito nessa área, a curva de aprendizado ela se torna muito mais rápida, como por exemplo se fosse falar em frameworks de CSS, nós temos aí Bootstrap, Tailwind e por aí vai, não vou falar toda a lista porque senão nós vamos ficar muito longe aqui. Vamos só falar em frameworks de JavaScript. Você vai ter React, Vue, Angular, né, o antigo e ainda funcional, né, jQuery, ou seja, você tem várias bibliotecas e frameworks no mercado que ajudam. Porém, opinião do Jorge, tá ok? A experiência que o Jorge teve durante todos esses anos, qual é a minha dica? Não comece pelo framework se você está começando. A curva de aprendizado é mais rápida, porém, você deixa a base descalçada. O que é base descalçada? Imagine que você pegou um framework você pegou um React, né? Pegou um React para aprender. Né? Então você vai lá, faz uma instalação lá, dá um npx tal lá e instala o React. Beleza, vai ser rápido, você vai aprender, não vai ter problema. O grande problema vai ser quando a tua aplicação der um tilt, travar, sei lá, e você precisar resolver isso de uma forma um pouco mais profunda. Se você tem conhecimento em JavaScript, como o React é baseado em JavaScript, em TypeScript e JavaScript, você vai ter uma compreensão muito mais fácil, muito mais rápida de como solucionar o problema. Tá ok? Então, comece pela raiz daquele framework. Não comece pela casca. Ou seja, se você vai começar a programar hoje e você vai para um front, aprenda JavaScript. Vai aprender CSS, aprenda CSS. Depois mude, né?
conheça lá o que é um Bootstrap, como ele funciona, o que é um Tailwind, como é que ele funciona, enfim, e outras bibliotecas que existem. Por quê? Porque todos eles usam o CSS como base, usam o JavaScript como base. Então, quando você tiver que fazer algo muito mais personalizado ou profundo, você vai saber como lidar. Da mesma forma, nós vamos para o lado do back-end. Se você vai começar o back-end hoje, por exemplo, se você quer começar no PHP, que é uma das linguagens muito difundidas, não é a principal hoje, claro, você tem Java, você tem Python, você tem C#, C++, enfim, você tem várias linguagens, tá? E vai depender do que você quer. Mas eu falo para a web, hoje o PHP é uma das linguagens que está difundida, muita gente até brinca, PHP morreu, PHP está muito longe, gente. Eu digo para você, está longe, quase que impossível de morrer pela quantidade de coisas que tem na internet feita em PHP, ok? Então ele precisaria matar primeiramente tudo que está na internet de PHP para que o PHP morresse, né? Porque se você tira o PHP do ar hoje, automaticamente você tira tudo que tem no ar. Mas enfim, não estou aqui defendendo o PHP só porque eu programo em PHP. É porque é uma linguagem realmente que agora estamos no PHP 8.2 aí, e a tendência, para você ter uma ideia, a comunidade hoje já está pensando no PHP 10. Né? Então, ou seja, a comunidade ela só cresceu nos últimos anos, não diminuiu. Okay? Mas falando dos frameworks especificamente, vamos supor que você pegue um Laravel, por exemplo, que é um dos maiores, se não é o maior, framework de PHP hoje do mercado. E você fala assim, eu vou começar pelo Laravel, aprendendo PHP no back-end. Sem problema, ótimo, é uma excelente escolha, na verdade. Contudo, você está deixando a base novamente descalçada. Então, o que eu diria? Primeiro, busque aprender o conceito do PHP. Entenda o PHP como base, né? Desde toda a lógica por trás, como funciona o PHP, as suas principais bibliotecas, seus principais comandos, enfim, tudo aquilo que... Você não tem que ser o cara fodão do PHP, mas você tem que entender do PHP como é que é a dinâmica do PHP. Inclusive, onde encontrar documentações e material de apoio do PHP. Tá? Por quê? Se você não tiver isso, automaticamente, quando você tiver um problema lá no Laravel, que você tiver um problema um pouco mais profundo, ou precisar fazer algo um pouco mais personalizável, que o framework, de repente, não está te dando, você fica travado. Você fica 100% dependente sempre do framework. Já se você sabe lidar com a base, que é o PHP, você consegue escrever esse teu código em PHP puro sem problema nenhum, injetado dentro do framework, e isso vai funcionar sem problema nenhum, ok? Então, é isso aí. Durante todo o percurso que nós vamos estar conversando aqui durante as aulas, nós vamos estar abordando várias linguagens, tá? Várias linguagens, vários temas, vários momentos nós vamos recapitular sobre isso, sobre front-end e back-end, nós vamos fazer aplicações em back-end, vamos fazer aplicações em front-end, vamos fazer dos dois lados, lembrando que eu não sou um cara de front, mas sou um cara que sempre gostei de estudar de tudo. E como eu falei lá atrás, a gente tinha que aprender de tudo porque o mercado era assim, ok? Não era como tem hoje, muito bem dividido. Durante o percurso nosso, nós vamos abordar vários temas. Inclusive, vocês podem trazer outros temas, outras informações, tragam. Aquilo que eu não souber, eu vou pesquisar para buscar para vocês. Que volto a falar, eu não sei tudo, o que eu sei é tudo que eu aprendi durante a minha jornada de mais de 30 anos e que vou compartilhar com vocês aqui, espero que vocês gostem. Se você chegou nesse vídeo aqui, até aqui, é porque você gostou do conteúdo, é porque ele fez diferença para você. Se ele fez diferença, dá uma curtida aí pra gente, não te custa nada, comenta lá embaixo, diga o que você acha que pode melhorar, o que não pode, o que você acha de repente que não faz sentido. Dê a sua opinião, deixa aqui embaixo pra gente, compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que esse conteúdo chegue às pessoas, conteúdo que realmente enriquece, tem valor, faz a diferença para as pessoas. Então, se esse conteúdo acrescentou para você, compartilha, deixa seu comentário, ok? Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço.